Bom, pessoal, primeiramente agradecer essa parceria, né, fortalecendo essa parceria com a Athena e também trazer um pouquinho de conteúdo, falar um pouco sobre as tendências, as técnicas, as táticas utilizadas no cenário de hoje, né, nessa nova jornada de segurança e também trazer algumas ideias de como a gente consegue mitigar e melhorar a entrega de postura de segurança como um todo, tá? E eu começo literalmente com essa frase: cibersegurança, uma guerra constante contra quem, né? E aí, trazendo uma frase muito conhecida: se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, certamente você vai perder as batalhas. Por quê? Primeiro ponto é o cliente, né, o usuário final, a empresa em questão, conhecer de fato o que está acontecendo dentro do ambiente deles, o que eles podem fazer e como eles podem melhorar a postura, tá? Então essa frase ela vai muito de encontro com essa abordagem. E também eu já posso antecipar que a gente vai no sentido de trazer ali a proatividade, né? Já foi falado hoje aqui e a gente vai reforçar isso, né, como um complemento. Além disso, né, eu faço essa pergunta a todos vocês: a gente conhece o inimigo? O inimigo que eu digo no sentido de cibersegurança, os ataques, os hackers ou os inimigos de fato que tendem ali a trazer um problema de segurança para dentro das empresas. Bom, quando a gente fala de conhecer o inimigo, tem várias outras vertentes que a gente pode abordar. Primeiro, a ameaça. Segundo, um ataque de phishing, né? Uma engenharia social que é aplicada para dentro ali dessa empresa, dessa organização. A parte de infecção, com um viés ali de exploração de dados, de resgate, que é a parte de ransomware. A parte de caça-ameaças também, e de fato a evasão ali, o roubo de credenciais que podem ser complementados. Então vocês percebem que a gente tem muitos outros assuntos que são envolvidos quando a gente pergunta se a gente conhece o inimigo. Tá? Então é até uma resposta um pouco complicada de se dar. Por quê? Além disso, a gente ainda vai ter outros setores. Então eu tenho ali a questão de firewall, eu tenho a questão de gestão de vulnerabilidades, que foi apontada aqui, que foi discutida, entre outros assuntos que vão trazer ali esse complemento, tá? Então, de fato, a gente não conhece o inimigo, porque primeiro que a gente não vê, né? E isso acontece de maneira dinâmica, da noite para o dia, né? A gente sabe que o cenário de ataque ali, ele está cada vez mais complexo, e é justamente isso que eu quero abordar. Bom, talvez nem todos vão conhecer, a grande maioria conheça, esse é um pouco do cenário, da trajetória do cenário de ataque, do cenário de ameaça, né, de maneira geral. Então, desde a época dos anos 2000 até os anos 2004 ali, conheceu-se o que é worm, né? Então, aquele vírus que inicialmente os atacantes começaram a disseminar com o intuito de fazer ali um estrago, de se vangloriar que ele tem um conhecimento acima do normal, do que os usuários, do que os próprios administradores, dentro do escopo de TI numa empresa, não conseguiam fazer a mitigação. E isso se perpetuou por muitos anos, né? Então, até hoje acontece ali esses pequenos ataques, a parte de SQL injection, entre outras, né, que são também oriundos de uma exploração. Muito bem. Dos anos 2005 para frente, começou uma era que se perpetua até hoje, e cada dia que passa, a gente tem uma evolução, né, de um lado negativo constante. Né? Então, começou ali alguns ataques muito conhecidos, né, mas acabou finalizando, por enquanto, nesse momento, com o ransomware, que é um dos grandes vilões ali, que ele tem um viés muito forte. Então, lá em meados de 2010, a gente teve uma onda muito conhecida que trouxe grandes prejuízos, principalmente através de explorações de uma vulnerabilidade conhecida ou
que até então não era conhecida, não era corrigida. Então, começou os ataques, ainda se falando do contexto de worm ali, justamente para poder infectar e ter um pequeno dano na empresa, né, na organização como um todo. Mas, quando a gente entra de fato no cenário atual, nas ameaças que acontecem hoje, né, de 2013 para frente, começou a era do ransomware. Né? E esse foi a grosso modo, falando de uma maneira ruim, foi um divisor de águas nesse setor criminoso. Porque eles passaram a não somente explorar ali um determinado problema e trazer um outro problema como consequência, mas também começaram a ter uma volumetria muito grande de ataque, porque passaram a usar esse tipo de ataque não somente para se vangloriar, e sim para trazer um viés financeiro. Né? Então, prejudicar grandes empresas, a gente tem diversos históricos que aconteceram na mídia, que saíram na mídia, de ataques que muitas das vezes podem levar até a falência de uma organização por conta da reputação. Né? Além disso, tem o segundo fator, que também foi comentado aqui, que é o sequestro de dados. Então, ele devolve ali a chave de decriptografia e, ao mesmo tempo, faz ali uma persuasão em cima desses dados, né? Coagindo a empresa a pagar para que não tenha ali esses dados vazados. Né? Então, alguns dos exemplos, eu acho que o grande destaque nesse, infelizmente, né, eu digo no mau sentido, foi o WannaCry. Né? Então, meados de 2017 começou o boom, onde as empresas vieram a conhecer o que era, de fato, um problema de segurança. Né? Então, as empresas, por muitas tiveram ali problemas sem precedentes, perderam dados, perderam clientes, perderam, inclusive, até a reputação. E com isso, o cenário ainda continua evoluindo. Né? Não adianta a gente falar somente de proteção, de trabalhar com inteligência artificial, como que ela funciona, como que eu vou abordar e como que eu vou conseguir mitigar isso. Né? Porque hoje, se a gente olha no mercado, existem tecnologias, né, falando de maneira geral, que trazem esse viés de proteção de ransomware. Mas só que normalmente não há um detalhe técnico de como e qual é o método que é aplicado para poder fazer uma proteção efetiva contra ransomware. Porque a gente sabe que esses daqui que são conhecidos, ok, qualquer solução que tenha essa capacidade, que trabalhe com assinatura, elas vão fazer a mitigação, porque tem uma assinatura cadastrada. Mas hoje a gente vive num cenário que a cada hora, a cada minuto, sai uma nova ameaça, né, um artefato malicioso. E como é que as soluções conseguem detectar e fazer uma mitigação? Graças ao uso de inteligência artificial aplicado e também técnicas e táticas que são conhecidas para poder fazer essa mitigação. Tá? Então, esse é um breve resumo do ponto que nós estamos e do que isso pode ser ruim. Bom, e aqui eu trago a novidade, infelizmente, né, de uma maneira ruim, novamente reforçando esse tema, que o cybercrime também evoluiu. Hoje, os cybercriminosos eles trabalham com um modelo como as a service, como serviço. Hoje, a gente fala de lidar com ações dinamicamente. Né? Então, não tem mais aquela estrutura que ele envia por um e-mail, aquele atacante vai enviar ali esse arquivo e o usuário vai baixar e vai executar. Hoje a gente fala de ataques dinâmicos. Então, hoje, onde esses atacantes conseguem explorar uma vulnerabilidade, a partir desse momento, eles vão conseguir estabelecer uma comunicação e executar ferramentas mesmo sem ter o arquivo. Tá? E isso é um problema que está em alta. Tanto é verdade que eu trago essa imagem que ela é bem interessante. É justamente isso. Uma força gravitacional do ransomware acaba atraindo os cybercriminosos. Por quê? Porque eles têm o intuito de monetizar, deles terem ali uma alta volumetria de dinheiro por conta que as empresas vão pagar ou vão se desdobrar para poder manter ali o resguardo dos dados e manter a integridade, a confidencialidade, entre outros aspectos. E olha só que interessante, o Lockbit, que é um grupo de cybercriminosos, ele lidera em inovação. Por quê? Hoje, da mesma maneira que as empresas têm uma organização formal, formalizada,
tenho uma estrutura de RH, eu tenho ali o financeiro, o cybercrime evoluiu como um todo. Então, os atacantes, principalmente um exemplo do Lockbit, tem uma estrutura, acaba sendo bem organizada nesse viés. Então, uma pesquisa, né, feita pela Sophos trouxe alguns dados coletados na própria Deep Web do serviço oferecido por eles e programas, né, que trazem ali um incentivo para essa prática criminosa. Então, os clientes em potencial, eles podem escolher o que eles querem fazer, então seja elencando ali um serviço, elencando um recurso, ou seja, uma pessoa para poder se desdobrar e desenvolver um ataque específico para uma determinada organização. Tá? Então, esse exemplo foi coletado da Deep Web, então tem aqui os skills, todos os detalhes relacionados àquele serviço que é oferecido. E ainda pegando um exemplo mais detalhado, além do Lockbit, a gente tem outros grupos que infelizmente são bem conhecidos e que têm um grande ataque coordenado em cima de organizações. Então com isso, é evidente que não adianta você ter proteção, não adianta você se desdobrar, sendo que você não cumpre uma postura de segurança, não segue ali um âmbito de governança, de tecnologia no geral, não somente de segurança, mas também de manter padrões, uma boa saúde e seguindo os conceitos, né, de segurança, baseado em frameworks, por exemplo. Tá? E até complementando, foi dita uma frase que em algum momento, por mais que você tenha tecnologia, algum momento vai chegar o ponto de um princípio de ataque. E aqui o que eu quero dizer? Quando a gente é proativo, a gente evita o pior. Então, esse ataque pode até acontecer, mas ele vai ser mitigado, vai ser resolvido, evitando, de fato, o prejuízo sem precedentes. Né? Então, isso envolve, inclusive, o atacante coletar um dado confidencial, pessoal, até de um CEO, de um CFO, e postar, fazer uma persuasão ali, com o intuito de divulgar uma prática que ele faz, algo pessoal. Né? Então, a partir disso, ele se torna uma vítima também dessa extorsão. Bom, e como eu disse, tende a crescer. Né? Esse cenário tende a crescer e o cybercrime, de fato, ele acabou atingindo um patamar sem precedentes, né? E tendo uma alta demanda de procura no sentido de comercialização de ofertas de serviços e de produtos. Tá? Então, mais um exemplo, esse conceito de as a service, que está em alta no mercado de tecnologia, ele vai se perpetuar também nesse contexto dos atacantes. Né? Então, aqui, existe contratações, existe skills necessários, por quê e como que eles podem ser abordados. Né? Então, se a gente olhar um pouquinho mais adiante, eu tenho cada estágio detalhado, né? Os atacantes eles detalham isso e eles fornecem um pacote à la carte. Então, o cliente potencial ele vai escolher, eu quero o uso de uma ferramenta baseada em um Nmap para poder fazer um scan dentro do meu ambiente, eu quero fazer um bypass. Então, o cliente potencial, ele pode escolher justamente aquilo que ele acha mais conveniente e ele vai com foco totalmente direcionado para justamente prejudicar a empresa e trazer, de fato, esse problema à tona. Né? Então, inclusive saindo em mídia, como algumas empresas que saíram em algumas matérias. E isso traz esse transtorno com certeza e de fato, isso acontece diariamente. Tá? Esses dados, a gente colocou em uma pesquisa chamada O Estado do Ransomware. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa, como que a gente traz esses dados e quais são os intuitos, né, de trazer essa pesquisa à tona. Aqui mais um outro exemplo de um perfil que foi coletado da Deep Web com todas as capacidades que esse nickname aqui pode fazer. Né? Então, ele te dá literalmente as ferramentas nas suas mãos, né, para que vocês possam fazer esse ataque. Eu digo nesse sentido que é o que os atacantes, ou quem busca usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de crime, eles têm, infelizmente. Tá? Então, por N motivos. Então, tem uma pessoa que tem um problema com uma empresa, se sentiu caluniada e tem algum motivo específico, ele vai lá, contrata e começa a orquestrar esse ataque e usa essas ferramentas baseadas em
em pessoas que têm esse conhecimento para o mal. Um pouquinho mais aqui. Então, tem setor de RH também, tá? E, inclusive, tem pré-seleção, tem os requisitos, né, de falar inglês, de preferência que seja russo e que tenha esses demais skills. Então, isso é verídico. Se vocês pesquisarem, vai encontrar divulgações de perfis de contratação para poder se integrar ao time de criminosos. Então, a gente sai fora da caixinha, que é somente um hacker que quis fazer um mal dentro da empresa, e a gente começa a ver uma estrutura, uma organização dinâmica, que isso aqui tende a crescer, infelizmente. E como que eles podem executar e fazer esses ataques, né? Eu acho que falar somente sobre essas estatísticas é tranquilo, mas como que eles recorrem? Eles recorrem aos executáveis legítimos. Então, como eu disse, eles não têm arquivo. A grande maioria dos ataques hoje não são um arquivinho que o usuário baixa lá do Excel, ou um macro, por exemplo, ou chegou no e-mail férias, ele clicou e baixou. Não. Hoje, através de explorações de vulnerabilidades, eles conseguem usar ferramentas legítimas para poder orquestrar um ataque. Então, não vou falar de arquivo, eu vou falar de comportamento malicioso, que é onde entra tecnologias que têm a capacidade de discernir o que é um ataque, o que não é e quais são os comportamentos, e não necessariamente um arquivo. Mas aí vocês podem me perguntar, talvez nem todos conheçam esse LOW, né? LOW. Bom, é uma abreviação de Living of the Landbinners. Mas eu acho que essas palavras bonitas, acho que talvez não façam tanto sentido. Quer ver um exemplo prático? Sabe aquele primo da família que chega lá, assim, eu consigo ativar seu Office, sabe? Já fui esse primo também, né? Brincadeiras à parte, mas isso é real. Se vocês observarem, aquele esperto que fazia a ativação do Windows, com crackzinho, com KMS, por exemplo, era um executável. Hoje, já é baseado em prompt de comando. Então, o cara roda um script, ele não instala nada, a princípio. Mas o grande ponto é o uso da técnica conhecida como lobbying. Então, ele vai usar uma ferramenta legítima, no caso, o prompt de comando da Microsoft, né, se fosse um Linux, por exemplo, um terminal, ou até mesmo chamar um PowerShell, que é uma ferramenta do sistema, um subsistema que vai aproveitar e vai trazer ali todas as ações que seriam possíveis numa linha de comando. Então, um script malicioso transforma aquela ferramenta que é legítima em um problema muito grave. Tanto é verdade que tecnologias que detêm ali de assinaturas, que detêm somente de técnicas conhecidas, elas não conseguem detectar comportamentos do tipo zero day, ou seja, que não conhecem. Por que eles não conseguem detectar, principalmente nesse tipo de ataque? Porque não existe arquivo. Então, essa ação do arquivo em si não tem. Então, vai ter apenas um comando malicioso que vai fazer a criptografia dos dados e trazer um problema muito grande. Tá? Então, esse é um dos pontos que são abordados por esses atacantes. Então, com isso, a gente consegue ver que a evolução desses atacantes continua acontecendo e o que a gente pode encontrar além disso? A gente conhece algumas ferramentas que são de mercado, né, o Metaxploit, Pro, Cobalt Strike, que são ferramentas também de execuções ali de teste e tudo mais. Esses mesmos atacantes também usam esse tipo de ferramenta para fins maliciosos. Então, ele já tem ali uma pré-instrução, eles vão customizar e fazer um ataque com ferramentas que normalmente elas não foram desenvolvidas para esse propósito, que vai de complemento justamente com o que eu disse do uso do lobbying, né, de maneira geral. Bom, como eu disse, então o que o uso dessa técnica de lobbying vai acontecer? Execução de comando, burlar recursos de funcionalidade de segurança do sistema operacional, de fato, fazer um download de um arquivo executável ou não, tá? Muitas das vezes é execução de código apenas, e fazer um movimento lateral. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente vê um ataque de ransomware, por exemplo, que eu estou trazendo essa pauta, normalmente se espera, quando aconteceu o ataque foi naquele dia. Não, não foi naquele dia. Então,
através dessas técnicas, os atacantes eles se concentram, ficam analisando, esperam o melhor momento. Né? O melhor momento é quando o administrador da empresa está de folga, no final de semana, no Natal, né? Tá lá num churrasquinho, lá tomando uma cerveja, no final de semana, de madrugada, e é onde acontece esse ataque, que é conhecido dia D. Tá? Então, normalmente, quando vocês veem esses casos de ataque, se a gente fazer uma análise mais detalhada, vai mostrar que esse ataque poderia ter sido evitado muito antes, de fato, né, de quando aconteceu. Tá? Então, esse conceito de uso de logins, eles vão continuar acontecendo e, com isso, a gente precisa se precaver. Né? Então, a gente traz, mostrando mais alguns dados, né, o uso das principais técnicas do login. Então, primeiro com prompt de comando, né, o CMD do Windows, e o PowerShell, e assim sucessivamente, entre outras ações que são desses ataques, de fato, que são mais usados. Tá? De fato, a gente não conhece, porque é dinâmico. Então, novamente, reforçando isso. E aqui a gente tem um grande ponto, que é o fator de gestão versus operação. Né? Então, como que a gente consegue conciliar o uso de ferramentas de segurança com uma proatividade, com uma validação de alguns recursos e, ao mesmo tempo, uma entrega efetiva de uma proteção de fazer essa preditividade. Né? Então, a gente combina alguns fatores que trazem essa expertise. Então, fazer aí, em cima de um EDR gerenciado, uma gestão de incidentes de segurança, através de gerenciamento de tecnologias, de fato, monitoramento de ameaças e o uso principal de inteligência artificial para poder correlacionar e entregar de uma forma mais amigável. Tá? Então, esse é um dos pontos que a gente traz frente à gestão e operação, porque por muitas vezes a gente vê em alguns aspectos a briga entre áreas, né, de TI, de tecnologia. Um demanda uma coisa, a outra área não permite e acaba existindo alguns conflitos. Então, um ponto muito importante é justamente centralizar isso. Né? Então, como que a gente consegue trazer uma resposta mais efetiva durante um incidente com ferramentas gerenciadas de uma maneira única, né, dentro de um único portal, trazendo essa expertise de mais abrangente. E aqui, eu tenho essa pesquisa da Venson. Tá? A Venson é uma instituição inglesa, né, britânica, que ela faz pesquisas de mercado, né, e ela é responsável pela pesquisa que eu comentei um pouco anteriormente. E esses dados aqui são que foram trazidos do ano passado. Tá? Eu fiz de maneira proposital, trouxe do ano passado, porque a gente tem desse ano também. Então, convido a vocês a fazer uma pesquisa, olhar sobre o estado do ransomware, especialmente desse ano, porque teve grandes surpresas. Tá? Então, um pouquinho aqui dos problemas que foram encontrados especificamente no Brasil. Tá? Então, aqui, principalmente, analisar registros, né, diversos registros, correlacionar esses dados, trazer ali integração entre tecnologias. Então, dentro da organização, o administrador ele tem diversas ferramentas para poder lidar e isso acaba sendo um grande problema. Como é que ele vai lidar com informações? Ele pode ter a melhor ferramenta, mas ele recebe alertas e não consegue orquestrar e corrigir um problema de segurança. Então, esse é um fator que trouxe à tona também. Além de automatizar processos e trazer metodologias aplicadas à área. Né? Então, esses dados estão disponíveis também através do estado do ransomware do ano de 2022, através dessa pesquisa feita pela Venson. Tá? Venson. Bom, e aqui eu tenho alguns problemas. O inimigo ainda continua contra nós. Né? Eu tenho esse problema em indústrias com o conceito de ransomware as a service, então tem essa metodologia. Problemas dentro de infraestrutura de cybersecurity, como DevSecOps, que é um conceito que está em alta. Então, eu tenho que olhar justamente nesse quesito também, além de que a gente tem um aumento de ataque, que a gente, pegar aqui os dados já preenchidos. Então, a gente teve um aumento ainda dentro dessa pesquisa em 64%. Né? Então, ano contra ano, isso vem crescendo e vem dobrando. E, com isso, teve um aumento do impacto, né, das operações e, consequentemente, o lucro.
E o que a gente pode fazer, né? Quais são os passos para poder lidar com esse cenário atual? Né? Não adianta eu falar do cybercriminoso sem dar a solução. Então, o que a gente pode fazer de fato? Atacar justamente os problemas que são encontrados dentro de cada setor, de cada ação e trazer uma melhoria de postura de segurança. Né? E quais são as formas de entrega e o que motiva essa adoção? A gente tem dois, basicamente. O componente tecnológico e o componente humano. O componente tecnológico, ele vai muito no viés justamente do que eu acabei de abordar, de trazer ali uma visibilidade simplificada, direcional e ao mesmo tempo eficaz. Né? Não adianta eu ter diversas soluções e não ter uma ação efetiva de remediação. Tá? E o segundo componente é o fator humano. Né? O humano, né, como qualquer um, está suscetível a erro, seja ali induzido a clicar em um link, seja induzido a modificar algumas regras. Então, o componente humano, infelizmente, tem sido um dos pilares que complementam para esse tipo de ataque em larga escala através do Ransomware as a Service ou Cybercrime como serviço. E quais são os perfis necessários? Né? Então, opa, perdão. Opa, pulei aqui. Quais são os perfis necessários? Análise, caçador, está uma tradução, né, que seria o Hunter, e agente de resposta. Você percebe que se a gente fosse falar de tecnologia, a gente estaria falando de 3 soluções. Então quer dizer que eu vou agregar mais problema, mais dificuldade, mais soluções para poder lidar, e como que eu vou ter essa visibilidade nesses 3 pontos, nesses 3 perfis, de uma maneira única? Através justamente de ferramentas integradas. Mas ainda assim, a gente tem um outro problema que acontece principalmente também no Brasil. Né? Então aqui a gente pegando nessa mesma pesquisa um déficit de profissionais. Né? Então um número bem grande de profissionais, especialmente de cybersecurity. E no Brasil, temos mais de 313 mil. Isso no ano passado. Hoje dobrou. A gente sabe que é difícil encontrar profissionais capacitados que tenham uma grande expertise para poder remediar e mitigar problemas de segurança. Esses profissionais são caros, difíceis e normalmente não vai encontrar, mesmo que você ofereça uma boa quantia. E o desafio humano da cybersecurity é justamente os problemas que eu abordei de um mau comportamento e tudo mais. Agora, como que a gente consegue cobrir esses 3 pontos que eu abordei com o uso aplicado de uma tecnologia? A gente entrega o conceito de Cybersecurity as a Service, né? Seguindo o lado oposto do que os atacantes tendem a fazer. A gente entrega um serviço sobre uma resposta de incidente de maneira dinâmica. E com isso a gente entra no conceito de MDR, né? O Manager Detection and Response. O que seria isso? É um conceito de mercado, tá? Não é a nomenclatura Sophos, por exemplo, mas é uma tendência que as empresas estão caminhando justamente para atender essa demanda dinâmica que acontece dos ataques. Tá? Então, com isso, o uso aplicado de Manager Detection and Response vai poder proporcionar, trazer uma visibilidade sem precedente. Então, eu vou combinar aqueles 3 pontos que eu acabei de abordar em uma única entrega, em um único portal. Então, a gente consegue cobrir justamente com um SOC integrado, né, trazendo uma visibilidade, disponibilizando profissionais 24/7, né, e são profissionais especializados em engenharia reversa de malware, conhecem de Blue Team, Red Team, Purple Team. Então, são profissionais de elite, de fato, que normalmente as empresas não conseguem encontrar ou contratar e manter esses profissionais, são disponibilizados pelo serviço de Manager Detection and Response. E com isso, a gente consegue, de uma maneira totalmente pioneira, né, sendo o único fabricante, por enquanto, a trazer esse nível de integração. Aqui a gente consegue cobrir os 2 principais pontos que são abordados nesse cenário de MDR. Tá? Então, a gente tem 2 tipos, basicamente. O conceito que você traz a tecnologia, então isso é muito bom, que eu vou correlacionar logs e trazer ali o problema. E a gente tem um outro ponto que é o único vendor. Então, um fabricante específico, ele tem o serviço de Manager Detection and Response, mas ele precisa trocar. Imagina o transtorno você trocar todas as soluções dentro da empresa e ainda sendo do mesmo vendor.
Pensando nisso, a gente trouxe à tona e corrigiu esse déficit de problemas ali que são relacionados a essas duas abordagens, e a gente trouxe um conceito único de entregar um serviço através de uma resposta proativa. Mesmo assim, qual que é o nosso intuito? Não é mostrar marca aqui, não é atacar, e justamente ao contrário. A gente integrar o que o cliente tem. A gente sabe que não é barato investir em uma tecnologia, num EDR, numa solução de firewall, e muitas das vezes chegar um outro fabricante e falar, eu preciso que você troque para trazer visibilidade. A gente consegue unir o útil com o agradável desses dois cenários e entregar uma tecnologia capaz de fazer a integração com os principais players. Isso provavelmente vocês não viram e não vão ver pelo menos até o presente momento. Tá? Então, a capacidade de integração com terceiros é uma abordagem extremamente nova, extremamente forte, que justamente visa agregar uma visibilidade centralizada de todos os produtos e serviços que o cliente venha a ter. Não necessariamente ele precisa colocar os sofos. A gente complementa o que o cliente já tem. E como que funciona isso? Né? Também foi falado isso hoje. Não adianta eu trazer bilhões de log sem ter uma objetividade. E isso vai ser um problema também para os operadores, os administradores. Então aqui a gente tem essa expertise de trazer de várias fontes, seja um provedor de identidade, um firewall de terceiro, ou outro conector que nós disponibilizamos. A gente vai fazer o tratamento desses dados, fazer um filtro e trazer de fato o que é realmente importante, a ameaça ativa, e, com certeza, o time vai fazer a resposta. Tá? Por falar nisso, são 6 locais distintos no mundo, com mais de 500 colaboradores atribuindo esse tipo de resposta a incidente. E, detalhe, que eu acabei pulando, tá? Essa resposta em incidentes, ela é muito rápida. Tá? Um SLA de 38 minutos, coisa que vocês não encontrem um SOC tradicional. Tá? E isso a gente consegue ainda ser melhor. A gente consegue entregar uma garantia, um seguro, caso esse cliente que tem a solução, né, de monitoramento ativo, de Manager Detection Response, caso ele venha a ser atacado, a título de curiosidade, a Sophos pode pagar até $1 milhão. Tá? Claro que tem contrato, tem todas as entrelinhas necessárias para que isso aconteça, e é um fabricante que tem se destacado nessa jornada de proteção, né? Não somente trazendo tecnologia, produto, mais um produto para eu conhecer. E tudo isso é feito em um único portal. Seja de todos os outros produtos que nós temos no portfólio, é feito na mesma console e, detalhe, se adequando principalmente com as legislações. Então, quem está buscando uma adequação ali a uma LGPD, uma NC14, uma instrução normativa número 5, por exemplo, já é possível porque esse data center fica também no Brasil, tá? Sendo mais específico aqui em São Paulo. Beleza. Bom, resumo do que nós falamos hoje. Bom, então a gente encerra por aqui.